Boa noite, a paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, Sextas com Deus, aqui desde Trajoso. Que Deus ricamente abençoe. Uma saudação para toda a igreja, desde lá do Norte, Valpaços, Cascais, também os nossos irmãos aqui no Conselho de Cascais, as freguesias São Domingos de Rana, Rana, Comunidade da Igreja de Portugal, Evangélica de Portugal. Também uma saudação para os nossos queridos irmãos aqui em Oeiras. E domingo, 10 da manhã, vamos ter culto. Estejam atentos também aos vossos pastores. Iremos dar mais informações no final também deste culto. Estejam atentos, está bem? Muito bem. Hoje também lembramos que está a chegar a Páscoa e nós temos uma mensagem também de introdução sobre a Páscoa. Então, fique até o fim.
Estamos a chegar à Páscoa e, na verdade, a Páscoa para nós tem um grande significado. Claro, existem dois aspectos da Páscoa. A Páscoa judaica, que tem um significado também para nós cristãos. Lembramos a libertação de Israel, do Egito e o poder do sangue do Cordeiro, espargido também nas portas das casas. E a Páscoa cristã, que é o cumprimento de toda a Bíblia, Cristo, nossa Páscoa, como disse o apóstolo São Paulo, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6. Vamos ver um bocadinho, uma introdução à Páscoa judaica. Amém? Ainda hoje não iremos falar exatamente sobre a Páscoa judaica, mas a introdução à Páscoa judaica. Êxodo, capítulo 6, vamos hoje meditar um pouquinho sobre as 10 pragas do Egito e o seu significado também. Portanto, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 6, verso 6 também. Diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga dos egípcios. Eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão e a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Deus deixa claro a Moisés que está prestes a revelar-se de alguma forma ao seu povo. E Deus irá se revelar de uma forma extraordinária através de milagres. Amém? Milagres maravilhosos. Iremos neste dia abordar o significado das 10 pragas no Egito. A Bíblia ela revela muitos milagres. A Bíblia, podemos dizer assim, é um livro que revela muitos milagres. Podemos encontrar quatro fases, 4 épocas marcantes de grandes milagres. Primeiro, o período mais marcante foi, na verdade, através do ministério de Jesus. Amém? Durante a sua vida aqui na terra, milagres e maravilhas, na verdade, todos puderam beneficiar e observar. Amém? O segundo período, também ainda no Novo Testamento, podemos ver a ação da igreja primitiva no livro dos Atos. Também grandes milagres foram feitos pelos apóstolos. Também no Antigo Testamento temos 2 períodos muito marcantes. Há um período dos profetas Elias e depois Eliseu, que recebeu unção dobrada, amém? E o primeiro período marcante de grandes milagres é exatamente através do ministério, amém? E vida de Moisés. E posso dizer, há um quinto período, podemos dizer assim, que é o período atual, amém? Porque o Senhor Jesus Cristo Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele próprio disse, e está registado em João 14, verso 22, coisas maiores que estas farão, amém? Porque eu vou para o meu Pai, amém? Então os milagres de Deus ainda hoje são uma realidade, porque o Senhor ainda é o mesmo, a palavra ainda é a mesma, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Capítulo 6 de Êxodo, verso 7, o Senhor diz: e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Como todos nós sabemos, o povo de Israel estava há 430 anos em escravidão no Egito. Na verdade, tinha ido para o Egito como, na verdade, também um livramento que Deus deu pela mão de José, que o Senhor, na verdade, usou de uma forma poderosa também com a revelação, na verdade, trazendo a interpretação dos sonhos, aquilo que havia a acontecer, com a sabedoria que Deus deu também para administrar os recursos do Egito, e Deus trouxe salvação, Deus trouxe vida aos egípcios e também aos judeus. Amém? Infelizmente, o faraó faleceu, outras gerações vieram que, na verdade, não souberam agradecer, na verdade, nem ficar gratos com
com temor pelo Deus de Israel, mas pelo contrário, escravizaram o povo do Egito e, inclusive, como nós sabemos, mandaram matar os bebês de sexo masculino, no sentido que o povo de Israel não ficasse uma nação poderosa no Egito. Então o Senhor, Ele levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Amém? Irmãos, Deus queria agora, através de milagres e maravilhas, operar grandes sinais para que o povo pudesse saber que o Senhor é Deus. Amém? Deus disse a Moisés que faria algo tão grande, tão incrível, que chamaria a atenção de todos, quer dos judeus, amém, quer do seu povo, quer também dos próprios egípcios e todo o mundo que ali estava, amém? Irmãos, hoje as pessoas podem rejeitar Deus de alguma forma, mas não podem ignorar que há um Deus todo-poderoso que está por detrás de toda a criação do universo. Na verdade, o caos, o Big Bang, podemos dizer assim, não é aceitável na mente humana. Deus, na verdade, até muitas vezes costuma-se dizer que há um arquiteto por detrás de tudo isso, e não é o acaso, o arquiteto é Deus. Amém? Deus então iria mostrar através dos milagres, das maravilhas, o seu poder, a sua pessoa divina. Amém? E Deus é aquele que se revelou a Moisés ali na sarça ardente. Eu sou o que sou. Amém? Disse o Senhor, o Yahvé. Amém? Deus deu esta revelação a Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Ou seja, quem é Deus? Deus é, o eu sou é aquele que existe por si mesmo e se revela. Também significa o Deus que é e o Deus que sempre será. Amém? O Deus que não tem princípio nem fim é o eterno Deus. Amém? Deus chamou Moisés, lembramos mais uma vez, porque o Deus não fica insensível ao seu povo. O povo estava, na verdade, no Egito, em escravidão. O povo estava clamando por livramento e o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Ainda hoje, em Jeremias 33:3, diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus responde, Deus opera, Deus não é surdo, Deus é todo-poderoso, Deus nos ama, Deus se importa com cada um de nós, Deus se importou com o seu povo e Deus enviou, na verdade, Moisés para trazer livramento ao seu povo. Claro que Deus queria se revelar novamente ao seu povo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus que operou milagres no passado. Deus iria fazer milagres extraordinários para provar, na verdade, que só o Senhor é Deus. Amém? Louvado seja Ele, o seu nome, para todo o sempre. Amém? Irmãos, a sua posição divina, na verdade, Ele é o Senhor no sentido de absoluto, divino, soberano, de toda a criação, de todo o universo. Amém? Os israelitas viveram sob o jugo de Faraó, sob o domínio de Faraó, por 430 anos. Na verdade, conheciam somente um Senhor, somente, na verdade, um soberano, que era Faraó e os seus descendentes, e também havia a crença que Faraó era um Deus, né? Que o próprio Faraó era tratado como um Deus, né? E ninguém poderia ficar se opor, na verdade, ao seu poder, ao seu governo, amém? Mas Deus iria envergonhar Faraó. Deus iria intervir para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Amém? Amém? Deus tem poder. Deus é todo-poderoso. Deus é o Yahvé, o Deus todo-poderoso, Elohim, não é? Elohim significa o Senhor, o Deus todo-poderoso de todo o universo. Amém? Então o Senhor ia revelar-se primeiramente ao seu povo Israel. Capítulo 6, verso 7 diz, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Israel iria conhecer, amém, novamente quem era o Senhor. O Deus dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, Jacó, era o mesmo Deus, amém? O mesmo Senhor, aleluia, o Deus que seria também o seu libertador. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre, amém?
Aleluia. Irmãos, é verdade que Deus é o Deus de misericórdia, mas também é o Deus da justiça. Amém? Deus iria derramar a sua ira sobre o Egito por causa do sofrimento que o Egito causou ao seu povo. Amém? E também o Senhor, através dessa vingança e desses sinais, milagres que o Senhor ia operar, na verdade, o Senhor iria revelar também aos egípcios que só o Senhor é Deus. Amém? Capítulo 7, leia verso 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Deus queria ensinar que não é com um panteão enorme de deuses que os egípcios tinham, uma nação politeísta. O próprio faraó era considerado um Deus, mas Deus, o Senhor, ia-se revelar que só há um Deus, só há um Senhor, só há um Rei, só há um Deus Todo-Poderoso, que é o Yahvé, que é, na verdade, o Senhor Todo-Poderoso, Elohim, aleluia, Senhor Todo-Poderoso, amém? Graças a Deus. Irmãos, o Deus que está acima de tudo e de todos. Amém? Ele é o Senhor. E também Deus iria se revelar, na verdade, àquele que pensava que era o Deus. Deus se iria revelar também a Faraó. Capítulo 7, verso 14, principalmente o verso 17, mostra-nos isso. Então disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia, junto ao rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E disse o Senhor: o Deus dos Hebreus me enviou a ti. Diz-lhe isto, amém? Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Agora diz o verso 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu, com esta vara que tenho em mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Aqui a primeira praga sobre o Egito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus iria mostrar a Faraó através, na verdade, do seu servo, porque Deus usa os seus servos, amém? Quem era verdadeiramente o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, amém? Faraó ia cair em si e reconhecer que era um mero ser mortal e que Deus é o Deus eterno, amém? O Deus poderoso, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então as 10 pragas que o Senhor usou, na verdade, revelariam e revelam a supremacia de Deus sobre também os deuses e deusas que os egípcios veneravam, que os egípcios adoravam, que os egípcios, na verdade, recorriam em busca de bênção, de proteção, na verdade, aleluia. Então os milagres estão todos relacionados, desde o capítulo 7 ao capítulo 12, relacionado com as pragas que vieram sobre o Egito, amém? E não estão ali por acaso, tem uma sequência, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E cada praga, na verdade, ela tem como objetivo de derrotar um deus ou uma deusa deste panteão tão enorme, na verdade, dos deuses egípcios. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, primeiramente nós encontramos, já vimos no capítulo 7, verso 14 até o verso 25, a praga do sangue, que o rio Nilo, o rio que era também considerado sagrado, se tornaria, né, em sangue, se transformaria em sangue. Sangue que iria trazer morte aos peixes, morte, mau cheiro. Então Deus transformou as águas daquele rio sagrado, amém? E os seus afluentes em sangue, né? Deus transformou, na verdade, e isso, na verdade, para provar, para derrotar Hapi, o Deus do rio Nilo, podemos dizer assim, amém? E assim foi. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque eles, na verdade, ficaram perturbadíssimos, não tinham água para beber, na verdade, aquela água, na verdade, que era uma fonte para a alimentação, para beber, para regar, os peixes, tudo aquilo que criou, na verdade, morte.
né? Depois, no capítulo 8, nós encontramos a segunda praga, capítulo 8, verso 1 a 15, a praga das rãs, né? Então o Senhor derrota este deus Erket, uma deusa, era conhecido como uma deusa da fecundidade, né? Com uma cabeça de rã, amém? Então Deus enviou um enxame, uma grande quantidade de rãs sobre a terra do Egito, né? E foi uma pestilência, podemos dizer assim. Ninguém podia evitar uma rã por todo lado, era rãs, né? E certamente tudo isso tem uma sequência, porque o rio estava imundo, na verdade, e os rãs vieram e atacaram por tudo o que é sítio. Mais à frente, no capítulo 8, verso 6 também, quando Moisés, ele pegou do pó da terra e lançaram ao ar, diz que o pó da terra, e aquele pó da terra era considerado sagrado, né? Uma grande praga de piolhos foi criada, amém? Quando Moisés e Arão lançaram, na verdade, aquele pó ao ar, então os sacerdotes egípcios vieram, né? E nada podiam fazer. Aliás, os próprios sacerdotes egípcios, eles queriam, na verdade, que aquele pó da terra, na verdade, a terra do Egito, o próprio Egito era sagrado, e eles usavam, na verdade, aqueles rituais de purificação para poder fazer os seus sacrifícios. E uma coisa que não podia haver, na verdade, é que não podia haver qualquer bicho, portanto é que eles rapavam a sua cabeça. Se nós vemos algumas imagens dos egípcios, vemos que eles eram um povo, na verdade, principalmente os de destaque, o próprio faraó, que sempre aparece-nos com a cabeça rapada, né? Agora vejam, todos imundos, cheios de piolhos, que não podem, na verdade, fazer os seus sacrifícios, porque eles não estão purificados, eles também estão imundos, amém? Deus derrota, amém, estas divindades, na verdade, do Egito. Louvado seja o nome do Senhor, e prova que só o Senhor é Deus. Logo a seguir, no capítulo 8, verso 20 a 32, também aparece-nos a praga das moscas por todo lado, moscas, enxames de moscas, né? Há quem diga que seriam besouros. Uma amiga minha que é arqueóloga, Susana Bailarim, que está no Egito, ela falava-me, na verdade, de besouros, que esta praga de moscas poderia ser besouros. Sim, há um Deus, né? Que é Kefer, o Deus das moscas e dos besouros, amém? Mas também havia um outro Deus que era invocado, que era Belzebu, né? O Senhor das moscas, né? Então os egípcios clamaram por Belzebu, clamaram pelos seus deuses, na verdade, para os livrar das moscas, e foram atacados por todo, era uma importunação por todo lado. Mas é interessante, olhando para o capítulo 8, verso 23 e 24, diz que lá em Gósen, onde estava o acampamento dos israelitas, não havia moscas. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor protege os que são dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos entrar na próxima praga. A quinta praga, a praga do gado, amém? Então, capítulo 9, verso 1 a 7, o gado começa a morrer, e começa, na verdade, a morrer, e começa todos, na verdade, certamente, e se nós pensarmos um bocadinho, estas divindades, né? Muitos, olhando para as imagens das divindades egípcias, vemos, na verdade, deuses zoomórficos, né? Com cabeça de vaca, que é Hétor, por exemplo, a deusa Hétor tinha uma cabeça de vaca, ou o boi Apis, ou Osíris, né? Ou Cnum, Deus com a cabeça de carneiro, amém? Todos esses deuses, amém, foram envergonhados porque não puderam proteger, na verdade, os animais. Na verdade, podemos dizer que a fonte da proteína do Egito, na verdade, morreu, na verdade, foi, na verdade, dizimada por esta praga em que os animais morreram. Depois veio uma praga terrível,
a sexta praga sobre os homens, diz que vieram úlceras, alguém fala em frúnculos, né? E eles tinham um Deus, chamado o Deus dos médicos, que era Emhoret. Emhoret era do capítulo 9, versos 8 a 12, encontramos. Então o Senhor derrota Imhotep, vamos ver este que é o nome, o Deus médico, podemos dizer assim, da medicina dos egípcios. Amém? Moisés e Arão usaram as cinzas da fornalha para espalhar sobre a terra, e então essa fornalha provavelmente daquele lugar foi o lugar onde eles faziam os tijolos, o povo de Israel, eram escravizados. Na verdade diz que eles raparam toda a palha e já tiveram que fazer com o rastolho. Tal foi, e no final, a carga, o sacrifício que eles obrigaram os israelitas a fazer muitos mais tijolos e não lhes deram material para fazer os tijolos. E quem não fazia aquele número de tijolos diariamente era afligido, era maltratado, era chicoteado, era, na verdade, castigado. Veja como o Senhor, na verdade, agora também eles são castigados com estas feridas, com estes frúnculos, estas feridas expostas, deitar pus, na verdade, completamente infectados por todo o corpo. Amém? Irmãos, foi doloroso, altamente doloroso para todos. Nem os magos, nem os feiticeiros os puderam socorrer, não os puderam curar. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor livrou o seu povo. Amém? A sétima praga, a praga do granizo ou da saraiva, capítulo 9, verso 13 até o 25. Então o Senhor derrota também mais uma divindade. Deus enviou granizo sobre o Egito, e essa tempestade, na verdade, deve ter sido terrível, com trovões, com relâmpagos. Na verdade, destruiu tudo o que havia das colheitas, dos animais que sobraram, se é que algum sobreviveu. Antes, na verdade, tudo foi destruído, na verdade, e deve ter sido terrível. Já passei por um granizo, uma coisa de menos de um minuto, em grandes bolas de gelo descendo, granizo, e o meu carro até ficou danificado, mas é terrível nós ouvirmos aquilo e aqueles trovões, aquilo tudo, irmãos, e mais uma vez o Senhor derrota outra divindade do Egito, a deusa Nut, ou seja, a deusa do céu, e também Íris, que era o Deus da água. Na verdade, foram derrotados. Louvado seja o nome do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oitava praga, a praga dos gafanhotos, capítulo 10, verso 1 a 20. Amém. Todos nós ainda hoje ouvimos falar destas calamidades de pragas de gafanhotos, na verdade em África, muito em especial, e muitas vezes também na América do Sul. Mas então o Senhor derrota também duas divindades que eram, poder dizer, duas divindades protetoras, que é Serafis, amém? Que era a protetora das colheitas, que era Ísis, né? Ísis também era protetora das colheitas. Então, aquilo que sobrou da saraiva, aquilo que sobrou, na verdade, aquelas pestes, na verdade, a lavoura, tudo foi agora comido até o íntimo, até ficar quase que em cinzas, em pó, amém? Porque os gafanhotos acabaram por destruir todas as colheitas, e agora o povo passa fome outra vez, agora o povo volta atrás. Amém? Quando o Senhor, através da visão e da revelação, da sabedoria que deu a José, trouxe livramento da fome no passado. Quando José pôde interpretar o sonho de Faraó, na verdade, aquelas vacas gordas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, na verdade, que vinham comer as gordas, 7 espigas grandes e bonitas e fartas gordas, e 7 espigas fracas, na verdade, que vinham e engoliam aquelas. Fala da fome que o Senhor livrou pela sua misericórdia, livrou o mundo, livrou os egípcios, amém? Porque o Senhor trouxe revelação, usou o seu servo. Agora o povo estava à beira da fome. Aquilo que eles não passaram naquele tempo, iam passar agora, porque simplesmente não souberam reconhecer que há um só Deus, um só Senhor.
Mais outro Deus, a nona praga, a praga, na verdade, das trevas. O sol deixou, na verdade, de brilhar. Capítulo 10, verso 21 a 29. O Senhor derrotou o Deus Ra, o Deus, o sol, o rei dos deuses, que eles chamavam também assim. Então Deus enviou essa grande escuridão. Na verdade, durante esse tempo que levou ali 3 dias, não se via absolutamente nada, escuridão completa. Irmãos, aleluia. O faraó ficou tão furioso que queria matar Moisés se o visse novamente, mas o Senhor não o permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. E a última praga, porque o coração do faraó estava duro, o coração vendo estes milagres, reconhecendo que era o Deus, o verdadeiro Deus estava fazendo isto, o Deus de Moisés, o verdadeiro Deus, o Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus autoexistente, o Deus que criou os céus e a terra, o único Deus. Ainda assim ele fechou o seu coração para o Senhor, e então o Senhor envia a última praga, que é a morte dos primogênitos, capítulo 12 e verso 29. Então o Senhor derrota outra divindade, para além do próprio faraó, podemos dizer assim, porque o seu descendente, o seu primogênito, queria subir ao trono, também seria considerado também um Deus. O de faraó era considerado Deus, mas também o Deus Bes, o Deus que era o protetor da família. Irmãos, Deus finalmente envia a pior de todas essas pragas, mas diz que o seu povo, que ouviu a recomendação do Senhor e aplicou o sangue do cordeiro na ombreira da porta, na verga da porta, diz que o Senhor cobriu o seu povo, na verdade o Senhor cobriu, o Senhor protegeu, aleluia, e quando veio o anjo, o destruidor, aleluia, passou por cima, porque o Senhor protegeu o seu povo. Mas nas outras famílias, na verdade nas outras casas, houve choro naquela noite, amém? O filho primogênito morreu, amém? Irmãos, primogênito significa só as criancinhas, mas também os adultos, né? Uma pessoa pode ter perdido o seu filho mais velho e também o seu irmão mais velho, amém? Então estes efeitos foram devastadores. A morte dos primogênitos foi uma grande humilhação para o próprio faraó, porque o seu herdeiro também morreu. Então as 10 pragas revelam a soberania de Deus como Senhor dos senhores, que faraó simplesmente era alguém mortal, um homem simplesmente, um homem que precisava se arrepender dos seus pecados. Amém? Um homem que precisava se voltar para Deus. No capítulo 4, verso 21, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o meu povo. Irmãos, Deus tem a capacidade de endurecer o coração de Faraó, mas nós pensando melhor, olhando e percebendo todos estes episódios, vemos que Faraó já tinha um coração endurecido, quando ele manda, na verdade, sacrificar mais o povo de Israel com trabalhos. Na verdade, quando Faraó manda matar os meninos, para que não houvesse macho, para que não houvesse, na verdade, masculinos entre os judeus, entre os israelitas. Faraó viu as obras de Deus e a decisão do seu coração, na verdade, não foi se voltar para Deus, mas ele manteve o seu coração duro. A escolha foi de Faraó. À medida que Deus começou a se mover no Egito, não podia haver dúvida de que Deus, o Senhor, amém? Aleluia, tem um poder extraordinário, amém? É o mais poderoso de todos os irmãos. Veja que até o próprio Faraó, ele procurou, na verdade, os seus feiticeiros, os seus mágicos, para acompanhar aqueles milagres, aqueles sinais que o Senhor usou pela mão, pela vara de Moisés e de Arão, mas nenhum deles foi capaz de fazer, amém, algo verdadeiro. Nenhum deles foi capaz de dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Poderam até transformar, na verdade, uma vara de uma cobra, mas diz que Moisés, a sua cobra, engoliu a cobra de aquela vara que eles tinham lá feito. Amém.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? As 10 pragas foram planeadas antes de Moisés regressar ao Egito, depois daquele período de 40 anos em que ele esteve no deserto. Amém? Deus trouxe a convicção do pecado ao coração de Faraó. Vemos 2 aspectos, 2 vezes. No capítulo 9, verso 27, é o próprio Faraó que confessa o seu pecado. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: esta vez pequei. O Senhor é justo. Veja, ele reconhece. Mas eu e o meu povo ímpios. Ele reconheceu o seu estado, mas logo mais continua, né? Parece que são remorsos. Muitas vezes há pessoas assim, na verdade, que reconhecem por um momento o seu erro, reconhecem por um momento o seu pecado, mas depois volta tudo à obstinação, ao endurecimento do seu coração. Capítulo 10, verso 17, mais uma vez ele reconheceu: agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que orareis ao Senhor vosso Deus e que tire de mim somente esta morte. Infelizmente há pessoas que tentam resistir ao poder, à convicção que o Espírito Santo traz ao coração. Sim, porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. E ainda hoje o Espírito Santo está trabalhando nos corações. Ainda hoje Jesus, o Senhor, através do seu Santo Espírito, está falando ao teu coração. Não digas não, não endureças o teu coração. Amém? Não devemos endurecer o nosso coração para Deus. Se hoje ouvirmos a sua voz, não endureças o teu coração. Amém? Diz sim, Senhor. Amém? Diz, Senhor Deus, eu estou aqui. Ajuda-me, Senhor. Amém? O que é que nós podemos aprender, na verdade, sobre estas 10 pragas? Vamos lá ver assim. Amém? Primeiro, nunca devemos subestimar o poder de Deus. Um dos maiores problemas que os cristãos enfrentam hoje é que alguns deixaram de crer no poder de Deus. É que alguns têm deixado, na verdade, de acreditar que tem um Deus todo-poderoso. Amém? Irmãos, subestimam o poder e a capacidade de Deus agir. Subestimam o seu amor por cada um de nós. Deus nos ama e Deus quer fazer uma obra muito grande em nossas vidas. Amém? Há pessoas que estão subestimando o poder que há no nome de Jesus, o poder que há no nome do Senhor. Irmãos, o que é que Jesus disse? Amém? João 14, verso 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Em meu nome, em meu nome. Várias vezes Jesus disse: ainda nada pediste, pedi. Amém? Pedi, dar-se-vos-á. Ainda o Senhor dá-nos ousadia para usar o seu nome, para prodígios, milagres e maravilhas. Marcos capítulo 16, verso 17 diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia! Expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não subestimes o seu plano para a tua vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Ele nos ama, Ele tem um plano. O Senhor diz: eu bem sei que planos tenho para vós. Pensamentos tenho de vós. Jeremias fala-nos, na verdade, do coração do Senhor. O Senhor tem planos de bem, de paz. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? Aleluia, clama a mim. E a verdade, o Senhor ouviu. Amém? O Senhor nos ama, o Senhor não rejeita para sempre o seu povo, né? O Senhor não rejeita, ainda que o nosso coração nos condene, maior é Deus que o nosso coração. Amém? Não subestimemos o seu amor. Amém? O desejo de Deus de querer se relacionar pessoalmente conosco. Deus quer ser o nosso Senhor. Deus quer que nós possamos ter um relacionamento real com Ele. Jesus nos convida que é através dele que nós podemos chegar a esse relacionamento perfeito com o Pai. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Quem me vê a mim vê o Pai. Ele diz: está em mim e eu em vós. Aleluia. É tremendo. Amém? O Senhor ouviu o clamor de Israel e o Senhor os libertou. O Senhor ouve o teu pedido. O Senhor ouve o teu clamor e o Senhor, Ele quer trazer a libertação, seja qual for a área da tua vida. Tens um problema, tens um vício, diz: clama a mim.
o Filho de Jesus, o Senhor veio para responder, o Senhor veio para libertar, o Senhor veio para fazer a sua obra. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele é o mesmo. Jesus disse, Ele me dá todo o poder no céu e na terra. Nesta noite, amém? Nesta sexta-feira, ou neste dia que estás assistindo este vídeo, amém? Esta palavra não é minha, é palavra do Senhor. Confia no Senhor, entrega a tua vida a Jesus, confia nele e Ele tudo fará. Amém? O Senhor deseja que o seu povo o possa conhecer e ter um relacionamento com Ele. Era isso que o Senhor queria em relação a Israel, que o seu povo agora pudesse reconhecer o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e pudesse agora também, na mesma maneira como Abraão, como Isaac e Jacó, tinham um relacionamento com Deus, eles pudessem também ter um relacionamento com o Senhor. Amém? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deus fala a cada um de nós. Deus fala aos crentes. Deus fala à igreja. Amém? Não subestimes o que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Amém? Deus quer que a tua vida possa ser um instrumento. Deus quer que tu possas ser um instrumento nas suas mãos. Amém? Quando subestimamos o poder do Senhor, perdemos a nossa oportunidade de viver aquilo que Ele tem para nós. Uma vida abençoada, uma vida realizada, uma vida plena, vida e vida com abundância que Ele tem para cada um de nós. Permite que Deus possa moldar o teu coração. Amém? Se formos honestos, verdadeiramente connosco próprios, todos nós temos áreas na nossa vida em que pode haver uma situação em que estamos aprisionados ou agarrados a alguma situação. Pode ser uma mágoa do passado, alguma culpa, algum remorso que traz uma sombra sobre nós, algum obstáculo que não nos permite seguir em frente com a vida, e muitas vezes há coisas que estão-nos a amarrar lá e nós precisamos, e Ele veio para nos libertar, amém? Precisamos nos libertar disso e Ele quer nos ajudar, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, amém? Então em todas essas coisas precisamos que Deus possa intervir para nos trazer vitória, amém? Que Ele possa trabalhar em nossos corações, amém? Ele quer trabalhar em nossos corações. Abre o teu coração para o Senhor, abre o teu coração para a sua palavra, medita na palavra de Deus. No Salmo diz: aquele que medita na palavra do Senhor é como uma árvore plantada, é abençoado, amém? Medita, aplica a palavra, como diz lá, o homem que ouve a palavra, a parábola da casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e coloca a palavra, na verdade, em prática na sua vida. É como um homem que tem a sua casa, na verdade, sobre a rocha. Vê os ventos, vê as tempestades sobre essa vida, sobre essa casa que é a nossa vida, mas vão permanecer porque estamos firmes no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, que está conosco em todo o tempo da angústia também. Não somente quando tudo está bem, Deus está connosco em todo o tempo. Como diz David no Salmo 23, ainda passo pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Está comigo, está contigo, está com todos aqueles que põem a sua confiança no Senhor e fazem dele o seu Senhor, o seu bendito pastor, o pastor das nossas almas. Amém? Abre o teu coração para o Senhor. Deus tem um propósito maravilhoso para a tua vida. O propósito de Deus, através deste episódio das pragas, foi levar o seu povo a conhecê-lo e a se relacionar com ele. Amém? Aliás, o pedido que Moisés faz a Faraó, da parte do Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Amém? Deixa o meu povo ir para que me sirva. É interessante que na língua inglesa, culto, que nós chamamos culto aqui em Portugal, que é celebração de um ato de adoração e de celebração a Deus, podemos dizer assim, é service. E é verdade, servir ao Senhor, cultuar ao Senhor. Olha, convido para estar connosco numa das próximas celebrações. No finalzinho, no ecrã, no último, vai aparecer lá o número de telefone, onde podes ligar também e telefona para um dos pastores, que ali está o número de telefone, e fala connosco. E é uma alegria poder-te receber na nossa comunidade num domingo próximo. Amém? Então, que Deus ricamente abençoe. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer ser o nosso Senhor. Amém? Será que nós estamos dispostos a buscar o Senhor?
Ele quer nos abençoar. Será que nós estamos dispostos a que Ele seja o Senhor da nossa vida? Entrega a tua vida ao Senhor. Olha, Jesus ensinou-nos algo tremendo. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigado por Jesus, teu Filho que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. Eu nesta noite aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Neste dia faz de mim uma nova criatura, escreve o meu nome no livro da vida e que a partir de hoje eu possa seguir-te, ó Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Então, meu amigo, minha senhora, é uma alegria podermos partilhar a palavra de Deus. Estamos dispostos para o ajudar a continuar a conhecer a palavra de Deus, a continuar a conhecer o Senhor. Não hesite em nos comunicar através de uma mensagem, através de telefone ou por e-mail, amém? Ou uma mensagem aqui privada aqui na rede social, amém? Estamos aqui também para ser uma ajuda. Deus te ama e nós te amamos também, porque o amor do Senhor está no nosso coração. Queridos irmãos, neste próximo domingo, então vamos ter culto aqui em Trajos, domingo, dia 21, às 10 da manhã. Faça a sua inscrição, se é que já não o fez, ligando para o número que fica no final aqui da pantalha, aqui do ecrã. Está o nosso número de telefone, também no site. Está disponível o número de telefone. Liga-nos e faça a sua marcação. Aqueles irmãos que já falaram que vinham, muito bem, estão confirmados. Domingo, 10 da manhã, temos aqui espaço, iremos usar também o ecrã, também externo, para que também queiram não caber aqui no templo, vai estar também ali no coberto. E todos juntos vamos celebrar o Senhor aqui em Trajos às 10 da manhã. Até lá, que Deus ricamente abençoe.